louco, você tá maluco, cara. Pô, e daí que bagulho é esse, mano? Bonitão aí. Gostou daí? Eu pensei que era um porco, que a gente tava dentro do um porco. os caras da outra cela tá ouvindo, parceiro. Então tá sendo, tá ouvindo. Tranquilidade, ei. Tranquilidade, meu tá uma semana sem dormir aqui, tranquilidade, barulho do porco aí. Continuar assim hoje assim, amanhã nós vamos botar ele pra pular, vai botar pra andar. Vai ficar naquela cormaca naquele maluco no seguro lá, pô. Nós cheios de problema, vai ter que dar uma esquentada na mente. Aí escutei o barulho, vamos bater Aquele na parede Opala aí. 4 cilindros, tá ligado? Que isso, rapaz? Sem catalisador. Ó, Cabane! Caramba, barulho do bolo batendo na parede aí, por causa do barulho. Tranquilidade e barulho aqui, hein? Ô, parceiro, o amigo tá como? Cansado, veio do leva, mano. Tranquilo, uma semana sem dormir, eu tava na mata. no.